Olá! Hoje a gente tem aqui uns trechos bem legais, sabe, de uma entrevista com o Sergey Brin, um dos fundadores do Google. Ele fala bastante sobre inteligência artificial. Uhum. E o nosso papo aqui vai ser para tentar desempacotar a visão dele, né? Especialmente essa ideia de que a IA é, assim, fundamentalmente diferente da internet. É uma comparação interessante. Exato. E o que isso significa para o futuro? O ponto de partida que ele traz é bem provocador. Brain diz que a IA talvez seja mais uma descoberta, tipo, sobre o universo mesmo, do que só uma invenção humana, como foi a web. Uau! Vamos dar uma olhada nisso mais a fundo. Bom, ele começa comparando, né? A IA agora, em 2025, com a internet lá no comecinho. Tipo a web de 93, com o Mosaic e tal. Sim, os primórdios. Ele acha que a internet foi brilhante, claro, mas talvez não tão revolucionária tecnicamente, sabe? E o potencial era mais previsível, talvez. É, faz sentido. E o fascinante que ele aponta é justamente essa diferença na natureza das coisas. Para ele, a internet foi mais um fenômeno, assim, de organização social, quase viral, né? Organização social. Isso. Construído sobre regras combinadas. Protocolos que todo mundo concordou em usar, tipo o TCP/IP, o HTML. Ele até compara, olha só, com a invenção do dinheiro. Interessante essa analogia. Pois é. Já a IA, por outro lado, ele fala que está testando os limites do universo. Quer dizer, a internet organizava o que já existia, de certa forma. A IA, ela parece explorar o desconhecido sobre a própria inteligência. Nossa, testando os limites do universo, é forte isso. É forte. Essa acho que é a grande sacada da perspectiva dele. E fica claro que o Brin tá genuinamente surpreso com a velocidade e com o alcance desses avanços recentes em IA. Sim, dá para notar. Ele até solta uma frase marcante: simplesmente não sabemos qual é o limite da inteligência. Não existe uma lei da física que a gente conheça que diga, olha, a inteligência só pode até aqui. Exato. E isso amarra perfeitamente com a ideia da IA como descoberta, né? Uhum. Se a gente não conhece os limites, é porque talvez estejamos descobrindo algo fundamental. Leis da natureza mesmo sobre como a inteligência funciona. É diferente de só inventar uma ferramenta nova com base no que a gente já sabia, que foi mais o caso da web. Faz todo sentido. E a diferença brutal no investimento hoje, né? Bilhões sendo colocados em IA contra, sei lá, milhões que foram na web lá no começo. Isso mostra o peso que o mundo está dando para essa exploração. É verdade, a escala é outra. E falando em como a IA está sendo desenvolvida agora, o Brin admite que a fronteira, né, os tais modelos de fundação, tipo o Gemini do Google, Os gigantes. isso, os gigantes, dependem muito das grandes empresas por causa do poder computacional absurdo que eles precisam. Mas, e aqui fica bem interessante. O que é? Ele vê muito espaço para a galera da academia, para startups contribuírem, principalmente no que ele chama de pós-treinamento, sabe? E aprendizado por reforço. Ah, sim, o refinamento dos modelos. Exato. Basicamente, formas de refinar, de especializar esses modelos grandes, e muitas vezes usando versões abertas deles. Ele até diz que sente um clima de startup lá nas equipes de IA do Google, apesar da escala toda. Olha que legal. Essa visão de um ecossistema mais amplo é importante, né? Não é só um jogo de gigantes. Não mesmo. E pensando no futuro próximo, a perspectiva do Brin é bem pragmática, pé no chão. O foco, ele diz, tem que ser no que a IA vai permitir fazer daqui a 1, 2 anos. Uhum. A gente está saindo daquela fase do, nossa, que brinquedo legal, para, opa, isso aqui é uma ferramenta útil de verdade. Ele até cita o exemplo da geração de vídeo, como o Vel lá do Google, que transforma texto em vídeo. Sim, já estamos vendo isso acontecer. E mais ainda, ele prevê que a própria IA tipo Gemini já está ajudando a acelerar o próprio desenvolvimento dela. E que pode dar contribuições assim bem significativas para as próximas versões dela mesma, daqui uns 3 ou 4 anos. A IA ajudando a criar a próxima IA? Isso, ainda com gente olhando, ele pondera com supervisão humana, mas já participando ativamente do processo. E ele passa meio por cima das questões mais filosóficas, né? Tipo, consciência em máquinas, como avaliar esses modelos. Ele reconhece que são importantes, mas... Mas o dia a dia consome, né? Exato, as demandas técnicas práticas acabam tomando quase todo o tempo, fica pouco espaço para essas reflexões mais abstratas. É a realidade de quem está na linha de frente, imagino. Pois é. Então, assim, para a gente ir amarrando,
Qual que é a mensagem principal que fica dessa análise da visão do Brin? Parece que é isso. A IA não é só mais uma tecnologia. É talvez uma onda diferente, mais fundamental até que a internet, que está nos levando a explorar o que inteligência realmente significa, né? Exatamente. É uma exploração de fronteiras desconhecidas. E para fechar com algo para a gente pensar, pegando o gancho do próprio Brin, Manda. ele diz que a IA já está ajudando no seu próprio desenvolvimento. Se a inteligência artificial pode acelerar a própria evolução, mesmo que no começo com bastante ajuda humana. Sim. Isso levanta uma questão crucial para o futuro, né? Como é que vai ser essa curva de aceleração que se auto-impulsiona? E o que acontece quando a necessidade de orientação humana começar a diminuir de verdade? Nossa. Fica aí a reflexão.